Olá, este é o canal da Espontânea e hoje eu quero abrir com uma pergunta. Como está a sua intuição? Como você observa o seu processo intuitivo no seu dia a dia? Quem nunca disse na vida, nossa, se eu tivesse seguido a minha intuição, eu teria me dado melhor? O que eu acho mais engraçado é que, mesmo depois de ter vivenciado essa sensação de angústia, de arrependimento, quando a gente fala, nossa, se eu tivesse seguido a minha intuição, eu teria me dado muito melhor, isso não teria sido dessa forma, mesmo sabendo disso, já tendo vivenciado, porque é que a gente continua escolhendo se dar mais mal do que bem. Porque uma coisa é você não saber o que vai acontecer, mas você já experimentou, seu corpo já sentiu que é melhor seguir a sua intuição. Ouvir a nossa intuição é algo bom, é algo positivo. E quando nós tomamos uma ação a partir daquela intuição, essa ação geralmente ela é mais leve. E por ser mais leve, o seu processo, aquilo que você está vivenciando naquele momento, ele vai ser mais rápido, só por ser mais leve. E ele vai ser mais rápido, ele vai te trazer uma satisfação. E quando nós estamos satisfeitas, quando nós estamos motivadas, nós temos pensamentos melhores. E pensamentos melhores geram emoções melhores. E emoções melhores elevam a sua vibração. E viver de uma forma mais intuitiva é extremamente saudável. É tão prazeroso, acaba sendo quase mágico, quase um estado de encantamento. E eu aprendi esse exercício de experimentar a palavra na prática quando eu estava estudando filosofia, e no estoicismo, os filósofos estoicos, eles escolhiam uma palavra para colocar em prática naquela semana. E essa palavra era justamente um aprendizado que eles gostariam de desenvolver, porque de nada adianta você saber, ter conhecimento e não colocar em prática. A prática é como se fosse a prova real. E hoje eu vou compartilhar com vocês passo a passo de como eu fui praticando a palavra intuição, porque essa palavra é muito poderosa. A primeira dúvida que essa palavra me gerou foi: como é que eu sei que isso é intuição e não um simples pensamento? E eu percebi uma atitude corporal. Toda vez que eu tinha uma intuição, eu tinha uma respiração diferente, eu ficava motivada, eu ficava contente, eu ficava alegre. Era como se eu tivesse que agir naquele momento e fazer aquilo naquele momento. E na maioria das vezes, quando eu agia naquele momento, dava melhor ainda. Às vezes, a intuição vem e é algo que você precisa planejar um pouquinho. Mas não adia, não deixa para depois, senão isso vai virar pensamento. E quando você achar que aquilo é um pensamento, seu pensamento vai ficar julgando, vai ficar falando: será? Será que é bom? Será que eu vou? Será que eu faço? E essa é a grande diferença, porque a intuição não tem será. A intuição, na maioria, gente, na maioria não. Eu acho que para mim só vem coisa boa. Eu só intuo coisas que são boas, que eu fico feliz, que eu quero fazer e que vão me deixar mais felizes ainda. Quando é que uma intuição é algo ruim? Se alguém já vivenciou isso, compartilhe comigo. Eu estou falando de intuição, não um sentimento premonitório. É o lugar do insight, daquela ideia nova, que te traz uma nova perspectiva, que te conecta à sua essência. Eu me sinto conectada com a minha essência, eu me sinto mais conectada com o mundo quando eu tenho uma intuição. E você? Como você avalia o seu processo intuitivo? Você sabe o que fazer para se tornar uma pessoa mais intuitiva? Cada ser humano tem o seu processo, o seu caminho, mas eu quero compartilhar que eu comecei fazendo duas coisas muito simples: regular a quantidade de água que eu tomava no meu dia a dia e a qualidade do meu sono. Eu dormia muito mal. E quando a gente não bebe água suficiente e dorme mal, nós não hidratamos o nosso corpo, não conseguimos desinflamar, não fazemos todas as sinapses, as conexões. E o fato de não dormir, além de desregular uma série de coisas no nosso
nosso corpo, como os hormônios, por exemplo, fazia com que eu nem sonhasse. E eu voltei a sonhar. E quando nós estamos sonhando, eu costumo falar aqui nos cursos que eu dou na Espontânea, quando nós estamos sonhando, nós estamos com o nosso pilar da intuição ativado. E uma vez esse pilar ativado, você vai se sentir uma pessoa mais conectada, mais criativa. E você começa a olhar para os seus problemas, os seus desafios com outra perspectiva, com mais habilidade para lidar com aquela situação. E nem sempre você precisa ficar contornando, mentindo. Você, de fato, adquire habilidades para transformar aquela situação, não contornar aquele problema. Porque quando a gente contorna um problema, pode ser que lá na frente ele volte. Quando você transforma, é diferente. Você não fica com essa sensação de algo que não foi resolvido. Você fica assim com a satisfação de que você transformou aquela situação ao seu favor. Olha só, gente, o que faz quando nós seguimos a nossa intuição. Eu várias vezes senti medo de seguir a minha intuição, porque o que me vinha era uma coisa tão diferente, meu corpo ficava em outro estado, era uma alegria que eu desconhecia. Eu desconhecia uma série de sensações, mas também tem uma coisa que é importante avaliar, que é quando a gente tem uma intuição, eu não sei vocês, depois vocês compartilhem comigo, eu não fico num estado de euforia, eu fico num estado de paz, de tranquilidade, porque quando me causava euforia, eu já percebia que aquilo não era uma intuição, era um desejo meu que eu não tinha feito, era um desejo meu reprimido, que estava vindo com uma outra faceta. E esse foi um exercício que eu fiz, de perguntar se aquilo era uma alegria ou se era uma euforia. Tem um outro vídeo neste canal que eu ensino algumas práticas para a gente tomar decisões com a nossa consciência corporal. Ele chama Leve e Pesado. Eu vou deixar na descrição aqui do canal, porque isso também mudou a minha vida. Eu, quando tenho dúvida sobre qualquer coisa, eu levo essa pergunta para o meu corpo e é muito mais eficaz. O nosso corpo, ele sente antes da gente formular um pensamento e eu comecei a confiar mais no meu corpo do que na minha mente naquele momento, porque a minha mente, em vários momentos, quando reprimiam uma ação intuitiva, a minha mente não estava sadia. Eu já estava com vários pensamentos que não precisavam estar ali ocupando, né? Não precisava estar me preocupando, e esses pensamentos que me preocupavam faziam com que eu pensasse outras coisas piores e piores e piores. E você, como é o seu processo intuitivo? Você já parou para mapear começo, meio e fim, como é que as coisas se deram? Se o primeiro pensamento que vier foi, eu não tenho tempo para essas coisas, eu tenho que resolver a minha vida, eu preciso correr atrás das minhas coisas. E eu pensava nisso, eu falava, não tenho tempo para a intuição, eu estou vivendo aqui a vida real, essa coisa que vem do além, eu falava assim, essa coisa que vem do além. E mal sabia eu que não tinha nada do além, que era este lugar tão íntegro meu, da minha conexão comigo mesma, a minha conexão com o mundo. Mas eu repetia isso para mim. Mas naquela época eu estava vivendo num período de muitas faltas. Faltas de oportunidade, faltas de dinheiro, falta de carinho, falta de amor próprio. E quando a gente vive num lugar de muitas faltas, a gente interrompe o nosso processo intuitivo. A gente não quer olhar para intuição nenhuma. A gente quer resolver o nosso problema daquele momento. E a gente não se dá conta que para resolver as coisas daquele momento, nós precisamos trabalhar com outras perspectivas, a gente precisa ser mais criativo, a gente precisa ser mais intuitivo para sair daquele processo com uma escolha muito mais eficaz, para que você não volte para aquele lugar. E o que você vai fazer para ser uma pessoa mais intuitiva? Quais são os novos hábitos que você vai inserir na sua vida para que te mantenha conectada, para que você tenha mais insights? É seu, essa escolha é sua. Então tem pessoas que às vezes colocam uma música e já se sentem bem, se sentem em paz. Tem pessoas que precisam ir frequentar uma religião, tem pessoas que precisam frequentar uma sessão.
tem pessoas que precisam fazer uma sessão de terapia. Não importa o caminho, o que importa é que você está fazendo algo pensando nisso, pensando em melhorar. E esse processo, o caminho que eu desenvolvi, ele foi me trazendo mais paz, eu fui ficando uma pessoa com mais fé. E nós estamos precisando de cada vez mais fé para agir nesse mundo, mais coragem, viver de uma forma mais instintiva, menos racional, mais dinâmica, mais natural, mais orgânica. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas que podem gostar disso também. E se você ainda não se inscreveu, se você quiser, por favor, se inscreva. E muito, muito grata por sua presença aqui hoje.